Sejam bem-vindas ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadoras! Chegamos a mais um sábado. Que alegria ter vocês aqui junto com a gente. Estamos animados, né, amor? Muito animados. Nós estamos cheios de expectativas de compartilhar mais um aprendizado, mais uma lição aqui do Sermão do Monte. Estamos estudando, esse é o quarto ou terceiro? É o terceiro, né? Vamos contar a introdução ou não? Mas contando enfim, com a introdução, acho que é o quarto vídeo. Mas tá tudo aqui, tá, gente? Tem uma playlist que você pode conferir depois, se você não viu os demais. É até importante para você compreender todo o contexto, né? Nós estamos lendo o Sermão do Monte e indo a detalhe, e hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Mas antes, o que as pessoas precisam fazer, meu amor? Claro que elas precisam compartilhar, curtir, comentar, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os pontos de acesso e também de todas as dopamina, todos os conteúdos que estão vindo neste canal aqui da Stephanie. E olha, você que ainda não é inscrita, se inscreva, tá bom? Porque para você ficar realmente por dentro, tem muita coisa nova acontecendo, muitos conteúdos abençoadores. Por enquanto estamos aí focados nas dopaminas e no ponto de acesso, mas em breve vem novidades, né, meu amor? Vem novidades. Estamos preparando grandes coisas para vocês, mas se você não estiver dentro dessa comunidade tão linda de conquistadoras, você vai ficar de fora. Vai ficar de fora. E aqui já vai aparecer as redes sociais que você precisa seguir com certeza, tá? Aqui é o canal da Stephanie, aqui Stephanie Saraiva com 2 As. Lá do Instagram também, o meu é o diegoalves.paz e Oficina do Oleiro, é só você procurar lá no YouTube, no Instagram, que você vai achar todas as nossas redes sociais. Isso aí, gente. Segue a gente em tudo, para vocês não ficarem por fora do que nós estamos fazendo. Somos 2 servos do Senhor que decidimos colocar a nossa vida em prol do reino, para ajudar pessoas, ensinar pessoas, a compartilhar aquilo que nós também temos aprendido. Não sabemos mais do que vocês. Na verdade, nós só decidimos fazer transbordar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E por isso, você que já faz parte dessa família, ajude-nos a incentivar mais pessoas a chegarem aqui neste canal e serem abençoadas também. E olha, nós precisamos fazer o nosso jabazinho aqui, né, dos nossos livros. Se você ainda não tem, Marcas da Sabedoria é o meu devocional de provérbios. São capítulos, né, cada capítulo de provérbios representa um dia do mês, então você pode ler o mês inteiro, depois voltar a ler e deixar Deus falar o seu coração. É uma bênção, gente. Tem novas edições vindo aí, mas por enquanto já garante esse, que é o primeiro, gente, a primeira edição. Quando tiver vários livros aí, ó, você vai poder falar, eu tive o primeiro, Esther. E nós também temos esse livro que está em construção, mas nós já estamos mostrando, porque também não sei quando você vai ver esse vídeo. Pode ser que quando você ver, ele já vai estar aqui então liberado. Então é só ir lá na descrição, se tiver ali é porque já está liberado para você comprar. Exato. Então esse livro aqui é o Despertar Espiritual. Foi um livro lindo que Deus deu para o Diego, um momento de oração na nossa igreja. E olha, eu pude ler de perto, tô ajudando ele a revisar, ver os detalhes, e tem me abençoado tanto, porque aqui fala a importância de você, que quer realmente viver a sua vida espiritual com Deus, você tem que ter esse despertar. Não adianta só saber, você tem que viver. E aqui você vai aprender como fazer isso de maneira prática e de uma maneira muito abençoadora. Né, meu amor? Exatamente. Então não fique de fora, vai lá. Se você já estiver disponível, é só ir na descrição que eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. Bora para o nosso ponto de acesso? Então vamos lá para o nosso ponto de acesso. Conquistadora, nós estamos agora terminando o capítulo 5 de Mateus. Nós vamos falar sobre a justiça superior. Nós já passamos pelas bem-aventuranças, nós passamos por sal e luz, como nos tornarmos incorruptíveis, como também mostrar a luz de Cristo através da nossa vida, nosso dia a dia, né? De como nós nos comportamos. E hoje nós vamos para o finalzinho, Mateus 5, do 17 até o 48, e vão ser diversos temas aqui, mas eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida. E eu gostaria que a Esther lesse, por favor, Mateus 5, do 17 até o 20, por gentileza, para a introdução dessa parte. Ok, eu vou ler aqui, gente, na versão NVI, tá bom? O texto diz assim: Não pensem que vir abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra.
Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo isso, que se a justiça de vocês não for muito superior às dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha que interessante. Nessa passagem, nesse princípio de Mateus 5, ali do 17 ao 48, 20, né? que está falando, 48. até o 48, que vai passar por diversas situações, Sim. ele já mostra o porquê que ele faz essa introdução antes de falar de adultério, perdão e outros temas. Porque os fariseus, eles olhavam muito para a lei e que precisava ser exercida, não de forma interna, mas externa. Era mais práticas para que as pessoas vissem e não que eles entendessem de fato o conceito ou a consciência daquilo que estava sendo feito. Exatamente. E aí o que acontece? Os fariseus ali naquela época, eles olhavam para Jesus como se ele pegasse a lei que eles estudaram a vida inteira, a Torá ali, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros ali que Moisés escreveu. É como se eles olhassem para Jesus como uma pessoa que viesse, amassasse, jogasse no lixo e falasse: isso aqui não serve para nada, agora eu vou fazer tudo de diferente. Até por isso, porque Jesus ele falava de uma maneira tão ousada que muitos ali estavam realmente querendo encontrar em Jesus uma brecha para poder tentar prendê-lo, né? Então o pessoal ficava ali em cima querendo entender o que estava acontecendo. Imagina uma pessoa diferente falando com as pessoas com a autoridade que Jesus falava. É lógico que eles estavam achando que Jesus era um revolucionário no sentido de que iria desrespeitar tudo que eles carregavam e que eles acreditavam. Eles tinham uma interpretação da lei aonde era muito rasa, que era só simplesmente pegar a lei, exercê-la sem uma transformação verdadeira no coração, só por uma obrigação. Por isso que quando Jesus ele mostra, ele vem e traz, ele deixa muito claro: olha, eu não vim abolir essa lei, eu não vim para pegar todos os profetas que vieram e jogar fora, descartar tudo que eles falaram, não. Na verdade, eu vim cumpri-la. Só que de uma forma diferente. A aplicação de fato, não só da interpretação de fator externo, mas a mudança interna que automaticamente reflete no externo, nos dias. Sabe o que a gente podia pensar? Eu não sei se faz sentido, né? Até para a gente contextualizar. Nos dias de hoje, existe uma guerra muito grande entre cristãos que olham só para o Antigo Testamento e cristãos que só olham para o Novo Testamento. E essa guerra é justamente porque muitos cristãos que acreditam só no Novo olham para o Antigo e falam: o Antigo era tudo lei, 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 lei. Agora é só graça. E aí fica só no aspecto da graça, mas não olha para o aspecto de lei. Então algumas coisas que eram praticadas no passado, hoje não faz sentido falar porque isso era lá atrás, antes de Jesus. Acho que isso, quando Jesus fala, ele fala não só para aquele povo, mas também trazendo para o tempo atual. Porque nós vemos hoje exatamente muitas pessoas brigando porque dizem que isso tá no Antigo Testamento, então não é para fazer mais. Porque, por exemplo, no Novo Testamento não fala de dízimos e ofertas, certo? Não fala que deve ser dizimado, ofertado, enfim. Aí muitos cristãos acreditam que falar disso é só no Antigo. Então, agora que Jesus veio, não precisa. E esse entendimento antigo de lei versus graça, que é, né, a prática de Jesus, faz muitas pessoas interpretarem errado e anularem o que foi dito lá atrás. Exato. Quando Jesus vem, Jesus é a completude da lei. Na verdade, a completude não, mas a aplicação, isso era a palavra que eu queria. A aplicação da lei em justiça divina. Então, assim, quando a gente olha para Jesus, nós precisamos olhar para Jesus como modelo para a nossa vida. Não olhar só para os profetas. Na verdade, os profetas sim fazem muito sentido, a gente aprende com os erros deles, mas a gente precisa olhar para Jesus porque ele deixa muito claro que ele veio o quê? Exercer a lei, fazer a lei. Ele não veio abolir. Então ele está cumprindo. Se você olhar todo o ministério de Jesus durante os 3 anos, né, que ele está ali ativo, porque a gente não tem nada relativo ao passado dele, né, antes dos 30 ali, você percebe que ele cumpre a justiça e ele começa a mostrar como cumpri-la de forma divina, realmente. Não somente a lei por fazer e por fazer. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão do olho por olho, dente por dente, né? A gente vai entender isso mais. Hoje em dia não é mais dessa maneira. Na verdade, Jesus veio mostrar que essa lei ela é muito rasa para o plano divino de Deus. Então,
essa parte da interpretação que ele faz, essa introdução, mostra de fato, na verdade, como ele vai exercer e como ele deve ser o modelo que as pessoas devem seguir. Ele veio fazer o quê? Cumprir. Então ele está dizendo, bom, eu sou a realização do que foi dito no passado. Então é isso que Jesus está falando. Muitas pessoas olham e quem não consegue e não acredita que Jesus é o Messias não vai conseguir compreender isso. Mas o fato é que quando Jesus ele vem, ele mostra isso através dos seus atos. E quando a gente olha, né, os evangelhos, Marcos, João, Lucas e Mateus, a gente consegue compreender qual é o caminhar e como devemos andar conforme a justiça de Deus. E aí, o importante é que, né, essa justiça, né, exigida por Jesus, ela precisava ser, entendo o que eu vou falar, acima da justiça dos fariseus. O que isso quer dizer? Bom, o fariseu olha, e o que eu estou dizendo com isso, tá? Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos tornar fariseus. Sim. Que só olha para a lei de forma fria. Então, por exemplo, tá ali, se alguém matar, ou, né, no caso, eu vou pegar adulterar. Se alguém adultera, tem que pegar a pedra e matar a pessoa, matar o adúltero, né, a adúltera, enfim. Se você olhar para essa situação, você percebe que não há nem perdão, nem graça, nem nada. É só simplesmente a condenação e acabou. Quando a gente olha para Jesus, no caso, ele mostra e fala o quê? Bom, quem não tem nenhum pecado, então atire a primeira pedra. O que isso quer dizer? Bom, vocês estão achando que vocês são melhores do que ela. Mas, na verdade, para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Existem consequências diferentes, claro, mas a gente precisa olhar com um olhar de misericórdia. Então, acabou adulterando, não vou matar por causa dessa situação, mas assim, haverá uma consequência, haverá uma justiça como hoje acontece, por exemplo, num divórcio, quando acontece esse tipo de coisa. Porém, ainda assim existe a questão de, por exemplo, aconteceu e a pessoa perdoar e continuarem juntos e o casamento ser restaurado. Então você percebe que se olharmos para a lei, nessa questão não haveria restauração do casamento, haveria somente a morte. Sim. Então por isso que a justiça de Deus precisa exceder a justiça dos fariseus da época. Ela precisa, na verdade, você precisa viver a lei dentro da graça de Deus, né? Acho que é esse o entendimento, é aplicar a lei, foi o que Jesus fez. Ele aplica a lei, ele vive a lei, só que ele tem a graça perdoadora, a graça regeneradora. Então, o nosso papel não é condenar, mas o nosso papel é ajudar as pessoas a enxergarem o que elas precisam mudar. Mas o nosso papel não é condenar e dizer, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa aí, já sem chance. Pelo contrário, o objetivo a gente olha, ter um outro olhar. Né? Olhar e falar assim, não, a pessoa tem jeito porque Deus pode mudar aquela pessoa. E aí é exatamente isso que acontece quando a gente for ler as próximas 6 sínteses, digamos, que quando Jesus vai falar de ira, adultério, etc., que é literalmente o contraste da justiça legalista que está ali com a justiça do reino de Deus. E aí a gente começa com a ira, né, em Mateus 21, do 5, do 21 até o 26. Você pode ler, por favor, meu amor? Sim. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, aqui é uma palavra da época, né? O Diego vai explicar, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Até quanto? Até o 26. Até o 26, tá. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seus adversários, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a lei de Moisés fala sobre o homicídio?
Fala que se você... A lei de Moisés. Ah, tá. Os 10 mandamentos. Olho. Não matarás. Né, não matarás, isso. Não matarás. Ponto. Ok? Beleza. Fechou. Em outro ponto, existe a questão do olho por olho, dente por dente, certo? Isso, que é a vingança. Que é a vingança. O que é isso? Por exemplo, hoje eu tô aqui, eu e a Stephanie, beleza? O que eu faço? A gente vai falar isso também lá na frente. Um pouco mais na frente. Então, a justiça legalista seria mais ou menos assim. A Stephanie tem um cachorrinho. Eu vou lá, e eu também tenho. Aí, por exemplo, eu vou e mato o cachorrinho dela. Ela tem todo o direito de matar o meu, por vingança. Pra ficar olho por olho, dente por dente. Porém, o que acontece? Quando a gente fala do homicídio, aqui no caso, é importante entender que Jesus ele vem tratar na raiz do problema. Exato. Ele não vai só falar, não mate. Não, ele vai tratar a raiz do problema, que é o quê? O desprezo com o próximo. Porque assim, se você for pensar, o matar é só o final do processo. Exato. Mas você já criou raízes no seu coração para chegar naquele processo de matar aquela pessoa. Olha que interessante. A Stephanie falou sobre o Haká. O Haká, ele, teoricamente, né, em tradução livre, seria um tolo. É como se você chamasse, como se você estivesse xingando o outro. E aí Jesus já fala o quê? Se o cara falar isso, ele já vai ter que ser levado ao tribunal. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque antes de acontecer o ato em si, o finalmente ali do homicídio, ele já está ofendendo. Então mostra um coração que está contaminado com a ira, com a raiva, com uma parte que não faz sentido para isso. Então Jesus já está tratando isso dentro do coração para que não aconteça, para que já no começo já tenha uma mudança, né, do coração ali. E não é à toa que quando ele continua falando sobre a oferta, e olha o importante, né? A gente falou sobre, você já comentou, não fala sobre dízimo, oferta. É verdade. Mas ele fala, e é interessante isso, que é o seguinte... Só que ele não fala como lei. Como ali, lei, né? Mas ele tá mostra que é uma prática para uma tem. prática. Então, assim, Jesus, ele está esperando que faça. Ele nunca... tipo assim, quando você olha para Jesus, ele fala assim, do jejum, por exemplo, quando jejuarem? Então aqui é o mesmo esquema. Quando vocês forem ofertar. Quando vocês forem ofertar. Então Jesus já está esperando que um cristão vai jejuar, vai ofertar, vai fazer a sua parte. Porque no momento ele falou que não é para fazer. Pelo contrário, ele já espera que seja feito. E isso entra muito no estilo de pessoas que são aquelas que fazem só se falar. E existem coisas que nós devemos fazer por princípios e valores porque amamos e não porque somos ordenados. E é isso que Jesus mostra. Que ele mostra em toda a sua vivência aqui na Terra que muita coisa ele fazia não porque ele era ordenado, mas porque ele amava ao Pai. Exato. E nós devemos fazer o mesmo. E aí quando você pensa em matar aqui no homicídio que fala, né, essa questão da ira que acarreta no homicídio, é interessante que quando eu olho para esse texto eu vejo que Jesus está tratando não só de um homicídio físico, até mas emocional, até espiritual. Emocional. E por isso que, é espiritual, por isso que, por exemplo, olha a importância até do corpo de Cristo. Verdade. Que é a igreja, no caso. Quantos irmãos estão se matando dentro da igreja, mas o que acontece? Quando você for ofertar, antes de ofertar, se você tem algum problema, se reconcilie. Então Jesus está tratando em 3 esferas. Primeiro, a parte espiritual, a parte do coração também, se você já está contaminado, de você ser limpo. Se você já tem alguma coisa contra, nem adianta você ofertar, porque... você precisa se reconciliar com seu irmão. Aí tem muita gente que usa desse artifício e fala assim, então não tô bem, então não vou nem ofertar. E aí usa de desculpa, porque não quer ofertar, então tem que tomar cuidado com isso também. E não quer tratar o coração. E não quer tratar o coração. Então é por isso que Jesus, quando ele fala sobre essa primeira parte da ira, ele dá o exemplo e mostra como nós devemos nos reconciliar primeiro, tratar o nosso coração, mudar a nossa forma de agir e entender que, assim, o desprezo com o próximo já é um pecado. Então, a ira, nesse aspecto, já se torna um pecado e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso aqui entraria naquele exemplo de, por exemplo, a pessoa fala assim, você me ofendeu, aí eu digo que te perdoei. Só que eu falo isso, só que eu não quero mais nem olhar na tua cara. Eu passo reto por você. Entraria nesse contexto também? Não, pelo seguinte... muita gente acha que perdoar é só simplesmente assim, muita gente fala assim, perdoar é não esquecer, você perdoa e não esquece, só que assim, a partir do momento que você perdoa e você não sente mais nada por aquilo, não é que talvez você volte a ser amigo, ou, né, quando é uma amizade, mas que você vai ser de fato como Deus é, como Jesus é. Por exemplo, ele já sabia
que Judas o trairia. E todo o processo você nunca vê Jesus destratando Judas em nenhum momento. Pelo contrário, ele demonstra amor ao ponto de quando ele é traído, né, quando Judas vai lá e dá um beijo na face de Jesus, ele ainda fala, amigo, o que você quer? Então ele continua chamando Judas de amigo. Então o nosso papel, quando tem essa questão do perdoar, é literalmente perdoar e tratar a pessoa em amor. Não existe isso já, eu perdoei, agora toda vez que eu encontro, atravesso a rua, não quero nem olhar na cara. Não, você não perdoou. Seu coração ainda está contaminado e precisa de uma limpeza. Eu vou dar um exemplo de casamento, por exemplo, quando há uma traição e a esposa, o marido, perdoa. Não adianta nada perdoar, tá na mesma casa, mas eu não quero dormir. Ou não quero mais dormir junto com você, não quero mais saber. Não faz sentido. Se você perdoou, tá perdoado, acabou. E aí entra na questão de que se você não perdoa no seu coração de forma verdadeira, como Deus pode perdoar os seus pecados? Então, isso é muito importante, mas isso é uma conversa para depois. Mais para frente. Nós vamos para a segunda síntese agora, que é o adultério ou a cobiça. Mateus 5, 27 ao 30. Por favor, meu amor. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ele todo ser lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ótimo. Aqui, Jesus ele mostra literalmente que o pecado do adultério não está só relacionado ao ato físico. A prática sexual ali ativa. Muita gente olha, e eu já ouvi isso muito, mas olhar não tem problema, olhar não arranca pedaço, qual que é o problema? Tem que ser visto, tem que ser olhado. Não, não é assim que funciona. Para a justiça divina, ao fato de você somente olhar, pensar, a imaginação começar a fluir, já existiu o adultério, e por isso é necessário arrependimento e a reconciliação com Deus nesse aspecto. E aí quando... Rapidinho, meu amor, já deixa eu falar. E quando Jesus ele fala sobre a metáfora ali de arrancar os olhos, a mão, muita gente acredita que, então eu tenho que arrancar. Não, é um ato radical, e não é para você arrancar realmente, você simplesmente se mutilar, não é isso. Mas é você literalmente fugir da aparência do mal de forma desenfreada. Em que sentido? Por exemplo, se hoje a sua rede social te faz pecar, é melhor apagar e não ter rede social. Se, por exemplo, você tem um contato de uma pessoa que não é tão legal, que ela manda algumas coisas erradas, ou a conversa é uma conversa que te induz a certas coisas, é apagar, bloquear e nunca mais voltar atrás, sabe? São coisas desse nível, e aqui está muito ligado, né, ao casamento em si, e aqui a gente vai falar muito para casados, né? Não que quando é solteiro você pode fazer o que você quer, que não é assim que funciona, mas principalmente para casados, se uma mulher bonita, digamos, passa na sua frente, de repente a primeira visão você não conseguiu controlar porque estava ali e você acabou fugitivo, mas a segunda você pode escolher não olhar. Era isso até que eu ia falar. Eu não lembro quem que falou isso, mas tem uma pessoa bem famosa, assim, né? Não sei se foi algum pastor, enfim, mas que falou, e eu vi isso numa ministração uma vez, que olhar uma vez, às vezes você não consegue evitar, mas olhar a segunda vez você pode, então evitar ninho, né? Exato. É o ninho de passarinho que você pode evitar na sua vida. Um exemplo muito clássico nisso, na rua hoje, acho que talvez, eu não sei exatamente, porque é mais complicado. Por exemplo, você tá andando, você viu a pessoa vindo de frente, se você olhou e falou assim, nossa, uma pessoa bonita, a partir do momento que você pega e faz daqui para olhar para trás, você já fez a segunda olhada. O problema maior, que às vezes acontece de surpresa, por exemplo, é rede social. Às vezes você tem um amigo ou amiga que posta certas coisas que te faz levar ao pecado. Em que sentido? Você passou, rolou o feed, apareceu. Você não tem como controlar o que vai estar no seu feed porque você está seguindo diversas pessoas. Porém, a partir do momento que controlar, você viu... você até tem, né? É só você eliminar as pessoas erradas. Não, mas mesmo assim, não, por exemplo... Não, mas eu sei, se a pessoa postar, você não consegue digamos evitar. Assim... eu tô na praia, postei uma foto que eu tô sem camisa, mas eu tô de bermuda, tudo,
Então, assim, a pessoa viu, aí de repente ela olhou, aí ela não tem como controlar. E não foi maldade da minha parte, porque eu estava na praia, faz, né, todo sentido o ambiente onde eu estava. Porém, a pessoa olhou, aí ela pega e fala, que interessante, vai lá entrar no meu perfil, começa a olhar as outras fotos, começa a ter outros pensamentos. Aí é onde que entra a questão do adultério e do pecado. Então, é nesse processo que a gente precisa tomar cuidado. Por isso também existe outro lado que nós, como cristãos, né, precisamos compreender quem nós estamos seguindo, se faz sentido, se não faz. E qual testemunho nós damos também. Como o Diego A gente não pode viver numa bolha, claro que não. Mas se você sabe que aquilo pode levar uma outra pessoa a pecar, a gente entra na questão do não escandalizar o irmão. Exatamente. Então a gente, né, dá uma segurada, evita algumas coisas, não que você não vai se divertir. Você pode se divertir, mas tem horas que não é necessário você sair postando para lá e para cá. Exatamente. Viva uma vida no offline. 30 anos atrás? Não, vai colocar menos, né? Há 20 anos atrás não existia nada disso. Você ia pra praia e não compartilhava com ninguém. Então por que que hoje você precisa tirar uma foto em que mostre coisas que não coisas assim, de formas que, até poses que não fazem sentido? Então isso fica aí a dica. É muito importante porque, querendo ou não, como o próprio Jesus fala, o olhar, né, é uma prática já do pecado. Então, tanto você fazer isso com outras pessoas, quanto você também ser o caminho para que outras pessoas façam isso com você. Então, mulheres na igreja, como você está indo vestida, sabe? É ter esse cuidado, porque às vezes a gente não tá pensando no outro. E eu tenho que pensar no meu irmão. Eu tenho que pensar, porque a gente não sabe qual é a dificuldade do outro. Então, eu tenho que tentar ao máximo preservar para que nem o outro possa pecar através da minha prática e nem eu venha pecar através da prática do outro. Então é um equilíbrio que tem que estar nos dois lados. Exatamente. E nós vamos para a terceira síntese agora. E eu acredito que seja o último deste vídeo, para que a gente possa ter um tempo legal para você assistir. E no próximo sábado nós vamos terminar falando de outras 3. Vai ser muito bom. O terceiro de hoje é divórcio e fidelidade. Está em Mateus 5, 31 e 32, meu amor, por favor. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo o adultério. Esse é forte. Esse é muito forte e polêmico. E polêmico. Porque muita gente olha para os dias de hoje e não olha para a justiça divina. De novo, olhando para a justiça legalista e não a justiça divina. O que acontece? Muita gente fala assim, mas Moisés falou que podia. E Jesus falou também ali que podia por imoralidade sexual. O que acontece? Muita gente hoje se divorcia simplesmente porque cansou e não gosta mais da outra pessoa. Tem gente que até fala, eu prefiro divorciar para não pecar. Olha só. Prefiro divorciar para não pecar. Tá, gente? Então, olha que interessante. Quando a gente olha para esse cenário, tá? E o que acontece? Muita gente se baseia lá em Deuteronômio, que 24, do 1 ao 4, que fala sobre a carta de divórcio. Mas aquilo foi dado para preservar, na verdade, a vida das mulheres também. Por causa da dureza do coração do perdão, de não saber perdoar. E olha só que interessante, por não saber perdoar, né, coisas do dia a dia, acabam acontecendo divórcios. Então são coisas banais, não são coisas que de fato, entenda o que eu vou falar, tá? Nada vale a pena, mas o que vale a pena. Então, por exemplo, porque o irmão ou a irmã deixou a toalha molhada em cima da cama, ou o almoço não estava gostoso, ou um dia acordou reclamando, outro dia engordou um pouco, etc. Por uma dificuldade financeira. Por uma dificuldade financeira e assim sucessivamente. São situações banais que geram um divórcio e não atos ilícitos de alta, né, situação ali onde que muitas vezes feria a aliança feita com Deus. E quando a gente casa, a gente tem uma aliança não só aqui entre duas pessoas, mas com Deus, porque é diante do Senhor que a gente casa. Sim. E Deus leva muito a sério isso. Só que o problema é que muita gente começou a banalizar isso de forma em que podia ser divorciado por qualquer coisa. E não é assim que acontece. Tanto é que quando Jesus ele fala sobre isso, ele fala a questão da imoralidade sexual. Porém, o que acontece? Se a pessoa perdoar, ninguém tem a ver nada com isso.
Então, assim, Deus não quer que o divórcio exista. Porém, pela dureza de coração do homem e da mulher, de não perdoar o outro pelo erro, independente de qual seja. Ou até aquela pessoa que praticou o erro, não também se policiar para não cometer de novo o adultério ou a prática. Continuar fazendo. Então, essas coisas que precisam ser vistas e entendidas de forma concreta sobre o que é o divórcio ali que Jesus está falando. Tanto é que ele deixa muito claro, aquele que se divorcia se casa, né, divorciou por qualquer coisa e casa de novo, a pessoa se tornou uma adúltera, porque a aliança, ela continua. Então assim, eu separei porque, de verdade, eu acordei um belo dia e o café não estava posto, ou porque estava uma dificuldade financeira, me separei e vou casar com outra pessoa. Infelizmente você está em adultério e ainda fez a outra pessoa ser uma adúltera. Entendeu? Então você percebe que essa situação ela é muito forte e precisa ser compreendida a fundo sobre o divórcio. Existem coisas, né, que a gente vê no cenário hoje natural do mundo que são tratar emocional de cada pessoa. Às vezes bagagens emocionais que vieram do passado, que estão hoje atrapalhando o casamento, que a pessoa precisa se policiar, não fazer mais, e precisa quebrar esse ciclo vicioso da família. Seja ela, por exemplo, porque tem um vício em pornografia, por exemplo, a pessoa precisa vencer isso. Não é diferente de uma pessoa que tem, por exemplo, vício em drogas. A mesma. Não existe pecadinho e pecadão. Então, a proporção, de repente, é diferente, a consequência é diferente. Mas o perdão ele precisa existir. Mas hoje o meu marido. E aí entra em muitas situações, né, práticas, enfim. E aí eu quero entrar no mérito do quê? A pessoa que está praticando o erro precisa ser transformada e mudada. Tanto é que, quando a gente olha para essa situação, muitas pessoas vão olhar e falar assim, mas tem situações que não há perdão, não há como perdoar, né? E a gente está falando aqui de atos realmente hediondos. Por isso que é muito complicado quando a gente fala de ética social e ética à vista do mundo cristão. O divórcio em si, por questões banais, é um pecado muito grande. Porque agora, quando existe a questão de atos onde pode levar a outra pessoa à morte, a gente entra no passado. A pessoa não tem a compreensão, a outra que está fazendo não tem a compreensão do que é o evangelho, não entende, não ali e tal, mas ela pode ser transformada, ela pode mudar. Ela pode mudar 360, ela pode deixar de ser a pessoa mais agressiva para se tornar a pessoa mais amorosa do mundo. E a gente vê isso acontecendo. Ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, Deus, exatamente. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu acho importante trazer um ponto aqui nessa questão do divórcio, que foi mencionado, né, sobre a pessoa que se separou, aí se casa, né, e consequentemente isso leva a outra pessoa ao adultério. Tem um ponto que é para trazer, para que não haja legalidade mesmo, uma compreensão errada e até uma condenação de maneira que não é o nosso propósito. Acho que tem pessoas que passaram por isso, se casaram, se separaram, mas aí essas pessoas, elas entenderam que fizeram errado, que falharam, que se arrepende, né, do que foi feito. E próprio Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por exemplo, vamos supor, você viveu isso. Você casou, mas por motivos bobos, por não ter sabedoria, discernimento, foi lá e se separou. E aí depois você encontra uma outra pessoa, e aí você casa com essa pessoa e, consequentemente, você muda os seus atos. Começa a querer ser uma pessoa melhor e começa a seguir os propósitos e os princípios da palavra. Então, o seu papel não é que, agora então eu estou condenada, eu sou indigna. Não. Se você se arrepende, se você volta para Cristo, se você deixa Ele lavar suas vestes, as condenações não existem mais. Porém, o ponto aqui que a gente está tratando na raiz é o entendimento e o arrependimento. Porque se não houver arrependimento, a pessoa separa de um, casa com o outro. Aí aquela pessoa, aquele casamento não dá certo, separa daquele casamento e vai para outro. O que é importante? Isso não gera mudança. Exatamente. O que é importante para você entender, tá? Aqui em nenhum momento há uma direção voltada para o julgamento. Exato. Na verdade, é a orientação para que aquele que está casado, está nessa situação, né, que está pensando nessa situação, entenda e compreenda o que é
o que é certo, como deve ser agido, etc. Agora a gente tem outra parte. Ah, já divorciei, já casei de novo, tal, não sei o quê. A gente precisa compreender muita graça de Deus sobre a vida dessas pessoas, ou até mesmo de você, no caso, se é a pessoa que está ouvindo. Para compreender o quê? Compreender que a graça divina recai sobre a sua vida à medida que você olha para Deus e fala assim: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, por aqueles erros do passado. Agora me faz uma nova criatura para que eu viva uma nova história. Exato. Por quê? Tem muita gente que faz o seguinte, e esse é o grande problema. Casei com um, não deu certo. Ah, vou casar com outro. Ah, não deu certo de novo. Caso com outro. Não deu certo de novo. Caso com outro. Não deu certo de novo. E aí a pessoa acha que o problema são as pessoas, mas quando na verdade o tratar tem que ser dela. Então, assim, hoje, o que acontece? Talvez o trauma, alguma coisa do passado esteja enraizado no coração e precisa ser tratado, precisa ser liberado, para que não venha com uma bagagem para o novo casamento. Eu tenho amigos e nós temos pessoas conhecidas que aconteceu a separação e casaram e hoje estão felizes, numa bênção divina. Porque hoje entendem Porque verdadeiramente hoje entendem, o evangelho. exatamente. Mas algumas coisas poderiam ter sido evitadas no passado. E essas hoje, pessoas até falam, se no passado eu tivesse essa compreensão, eu teria feito muito diferente. Exato. Então a pessoa tem a consciência de que ela precisava ter feito diferente, mas como já foi, os pecados já foram cometidos, você não tem que ficar chorando pelo pecado, agora você tem que se arrepender. Esses dias eu até postei uma dopamina falando exatamente sobre isso. O perdão, né, de Deus, a gente desfruta quando a gente se arrepende. Quando a gente só tem a culpa afasta a gente de Deus. E é o que tem acontecido com muita gente. As pessoas estão errando, pecando, aí elas não se arrependem, elas só têm o remorso, a culpa, a consciência de que erraram, mas não buscam um arrependimento e transformação. E o resultado é o afastamento. Infelizmente, o afastamento. Então, por isso que esta aula é um pouco complicada, porque nós estamos olhando, né, complicada para um cenário, mas não tão complicada. Na raiz vai complicada quando a gente olha para a justiça legalista, social, né, da sociedade em si, a ética social, e a gente precisa compreender que em nenhum momento Deus está colocando aqui uma situação onde existe um julgamento, existe um apontar de dedos, não, pelo contrário. É uma forma de demonstrar amor para orientar o seu povo a não cometer os erros. Exato. A partir do momento que já foi cometido, existem outros ensinamentos que precisam ser agregados para que você consiga compreender o que é realmente a graça divina. Exato. Porque muita gente acaba olhando só por um lado. A condenação acaba condenando as pessoas que acabam fazendo isso e não olham com amor. E a gente volta lá para o começo, quando a gente fala sobre os 2 mandamentos que Jesus deixou. Que é o que, meu amor? Amarás o teu próximo, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou quero cumprir a lei de maneira plena. E também serei misericordioso para com a vida dos outros. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu entendo que ele é tão pecador quanto eu, e eu não vou apontar o dedo para ele, porque ele pode estar sofrendo tanto quanto eu sofri por outras coisas que eu cometi e acabei errando. Então, nesse processo todo, por isso que nós precisamos olhar para a Bíblia de forma equilibrada. Em que sentido? Nós não podemos olhar só para um lado e fazer aquilo ser uma interpretação única e mensagem. Não, a gente precisa olhar para a Bíblia completa para entender a mensagem de tudo. Quando a gente olha para essa situação aqui que é difícil ser falada, mas a gente consegue compreender quem foi Jesus, o que Jesus pregou, o que Jesus amou e como ele amou, como ele viveu, nós conseguimos compreender o que é realmente ter a justiça divina. Boa, gente. Amém? Olha, muito top, muito abençoadora essa aula. Acho que a gente conseguiu transbordar aqui na vida de vocês aquilo que nós também compreendemos. Como a gente falou, não somos mais espirituais que vocês ou sabemos mais que vocês. Na verdade, nós somos apenas apaixonados pela palavra de Deus, amamos estudar a palavra e hoje nós transbordamos na vida de vocês, né? E a gente entende que muitas pessoas hoje, às vezes, ainda não tiveram a oportunidade de estudar a palavra da maneira como a gente já teve e tem a oportunidade de estudar. E é por isso que a gente coloca esses vídeos aqui com o intuito mesmo de trazer esse ensino para transbordar na vida de outras pessoas e ajudar essas pessoas a compreenderem. Mas entenda, você não pode ficar só no raso, você tem que aprofundar.
Então mergulhe, estude mais, leia mais, vá para a igreja, ouça a ministração, deixe Deus falar com você, porque tudo isso que nós estamos compartilhando aqui não é uma coisa que a gente aprendeu da noite para o dia. São coisas que a gente vem ao longo da nossa vida alimentando, estudando e correndo atrás. E é aquilo, né? O reino dos céus ele é revelado para aqueles que são interessados. Então seja interessado pelo reino de Deus, se dedique, estude, peça a Deus sabedoria, discernimento. E aquilo que ficou em dúvida, né, do que nós falamos aqui, se tem algo que no teu coração ficou com dúvida, deixa nos comentários para a gente poder trazer as respostas, responder vocês. E o que for complexo, a gente pode até pensar em montar um vídeo para explicar melhor. Mas realmente, se você tem aprendido, tem gerado alguma dúvida, não deixe de fazer sua pergunta, porque a dúvida pode levar você a fazer coisas erradas. Exato. E no próximo vídeo, no próximo sábado, nós vamos terminar de fato o capítulo 5, a segunda parte desta parte. Nós vamos falar sobre juramento, sobre vingança, perdão, amor aos inimigos, amar o seu inimigo. E depois nós vamos colocar as aplicações práticas de tudo que nós falamos aqui nessa parte, né, de Mateus 5 a partir do verso 17, tá bom? Então nos vemos no próximo sábado aqui neste mesmo canal e neste mesmo horário, né, meu amor? É isso. 10 horas da manhã, todos os sábados estamos juntos aqui no Ponto de Acesso. Um grande beijo e tchau, tchau.